Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e para desonra? O que Deus ele quer dizer é que Ele tem direito sobre as nossas vidas, porque Ele é o nosso Criador. E a partir do momento que a gente levanta as mãos e aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a não ter mais a nossa vida. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Amém. Então, Ele é o teu Senhor. Quando você confessa, eu te aceito como o meu único, suficiente Senhor e Salvador, você diz para Deus que Ele é o Senhor da tua vida. E que Ele tem completo acesso e direito de fazer o que Ele quiser com você. Ele nos molda conforme a sua vontade. Ele te quebra. Ele nos quebra. Ele nos refaz. E muitas vezes como vaso de honra e muitas vezes como vaso de desonra. Isso depende muito. Depende muito da fé que você mantém e da confiança no meio das adversidades. É isso que vai fazer você. É a sua fé, a sua confiança que vai fazer você um vaso de honra ou um vaso de desonra. O que você quer ser? Você quer ser um vaso de honra, como diz um diamante, um vaso de barro que não tem valor nenhum, mas com um diamante que é Deus dentro de você, ou você quer ser um vaso de desonra? Porque me diz, eu quero que uma das pessoas aqui me diga que alguém conseguiu prosperar com a força do seu braço. Fica rico, amanhã perde tudo. Porque não é difícil conquistar, irmão, o difícil é permanecer. O difícil é você manter. Não é difícil você conquistar as coisas e conquistar bênçãos, mas o difícil é você manter. E com a força do teu braço, sabe o que você vai conseguir? Ficar cansado. Porque o máximo que você vai conseguir é um carro, uma casa, e Deus ele prometeu vida com abundância. Ele não te prometeu um carro, uma casa, ele te prometeu vida com abundância. E o que é isso? É vida regalada, é vida abençoada. E não importa se na tua casa está um inferno, eu queria até dar um testemunho. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e, pela graça de Deus, eu não nasci no lar evangélico, porque eles já eram afastados, mas com os meus 15 anos eu me converti. E desde então não saí da presença de Deus. Eu fiquei na igreja, passei toda a minha adolescência. Eu até estava conversando com a Maria e eu falei para ela que, pela graça de Deus, eu pude fazer trabalhos missionários e evangelização em todos os lugares que você pode imaginar. Desde o hospital até o presídio. A gente tem que se humilhar, ficar nu no Brasil para entrar no presídio, para ser revistado, para ganhar almas, com os familiares, com tudo. E eu passei a minha adolescência na igreja. E teve um momento da minha vida que eu estava sozinho, não tinha ninguém na igreja, que todo mundo se afastou e eu fiquei sozinho. Eu chegava em casa, era um inferno. Eu apanhei, coisa que nunca tinha acontecido antes dos meus pais, porque eu ia para a igreja. Eu fui perseguido, eu fui humilhado. Eles faziam reuniões para dizer que eu ia me internar no hospício, porque eu era louco de estar indo na igreja. Mas eu perseverei. Eu fiquei, em meio à adversidade, eu ajoelhava e chorava. Quando eu não via mais um caminho, eu não via mais solução, a única coisa que me restava, que eu me lembro daquelas noites, daquelas madrugadas, era ajoelhar e chorar. E falar com Deus: mesmo assim, eu te adoro, eu te louvo, eu acredito em ti, eu sei que tu és fiel. E Deus abriu uma porta e mudava toda aquela situação, para poder mostrar que Ele é Deus e que Ele não mudou. Aleluia. E o que aconteceu nessa história? Meu irmão estava afastado, eu voltei para o Rio de Janeiro, de Brasília, eu morava em Brasília nessa época, e eu falei naquele momento, meu coração ficou um momento de rompante: todas as pessoas que olharem para a minha vida vão ter que reconhecer que Deus existe. E eu voltei, comecei do nada, depois de estar falido, com uma empresa quebrada, eu tive que voltar para ser recepcionista, mas dentro do meu coração eu tinha certeza de que Deus ia me honrar e fazer um milagre. Aleluia. E foi assim. E o meu irmão que estava afastado começou a ver meu testemunho, porque eu passei a não morar mais com a minha mãe, eu fui morar com a minha avó, e eu falei: eu não quero mais morar, porque Deus está me mandando sair da minha tenda, e eu vou sair. E eu saí. Foi difícil, foi muito complicado, mas Deus me honrou. E meu irmão viu meu testemunho e se converteu. Meu pai, que era macumbeiro, fumava, largou tudo e se converteu. Aleluia, Jesus. A única que era da igreja era minha avó, era eu e minha avó. E o meu tio, que nunca se firmou, que sempre ia à igreja, se converteu. Hoje está casando, de novo, depois de um casamento destruído, arrasado, sem nada. Meu pai,
se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Eles sempre foram muito amigos. Ele se casou há 2 anos. Uma mulher de Deus com testemunho que teve um aneurisma cerebral, dores. E você olha para ela e não diz que tem nem sequela, porque Deus tirou ela dos mortos. E uma mulher de Deus que eu tenho como se fosse uma mãe. O meu pai se converteu, meu tio se converteu, os meus vizinhos eu levava para a igreja por causa do testemunho, porque eu não devia a ninguém. Eu não dava mau testemunho. Eu procurava ser uma pessoa íntegra e reta, como diz a Bíblia. E a pessoa mais difícil, que é onde eu quero chegar com vocês, era a minha mãe. Porque ela é formada em teologia, afastada do Evangelho, cheia de teorias, de cultura, de conhecimento, por ter sido assessora do governador, por várias vezes, que é uma pessoa muito influente na política. Ela se achava muito inteligente para poder se converter. E achava o Evangelho muito simples. Foi essa que, quando a gente ia limpar a igreja, eu falava, eu não criei meus filhos para limpar a igreja. Que o pastor coloque um escravo, uma pessoa para poder limpar, porque meus filhos não foram criados para limpar a igreja. Extremamente orgulhosa. E Deus fez passar um vento. Esse processo que eu estou contando para vocês foram processos de anos. Não foram dias, da noite para o dia Deus começou a fazer. É por isso que eu falo, o importante é confiar em Deus na adversidade. Não importa os anos, se Deus tem uma promessa para você, como Ele disse, crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Eu criei, eu permaneci, eu paguei o preço, eu fui humilhado, eu fui perseguido, mas Deus me honrou. E você tem que crer dessa mesma maneira e saber que Deus é fiel para salvar a tua casa. Aleluia. Mas você tem que fazer a tua parte. E ela foi mandada lá para o Piauí para fazer um projeto no final do mundo, cheio de problemas financeiros, um monte de coisa que aconteceu, um vendaval, ela não estava entendendo por quê. E muitas lutas e muitas coisas aconteceram na vida dela. E foi lá no meio do nada que Deus começou a falar com ela. E ela começou a lembrar daquele Deus que tinha feito promessas para ela, que quando eu nem era nascido, quando ela tinha 19 anos, não tinha nem filho, prometeu para ela que ela teria 2 filhos, e que um deles, com 25 anos, viria morar nos Estados Unidos. Quando eu fiz 25 anos, eu vim para cá. Eu não era nem nascido e Deus tinha dado essa profecia para ela. Porque Deus é fiel. Porque Ele não mudou. Aleluia. E ela no meio do nada, passando dificuldade, vendo, e eu só em oração, passando as lutas. Cada vez mais que eu orava por ela, mais eu conversava com ela, mais ela estava com pensamentos perturbados. Ideias distorcidas da Bíblia. Até projeto contra a igreja ela queria votar. Só que você não pode acreditar nas circunstâncias e acreditar que as circunstâncias são verdadeiras, porque circunstâncias são situações que o diabo coloca na tua vida para dizer que a tua fé é mentirosa, mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. E é essa certeza que você tem dentro do teu coração. Que mesmo que as circunstâncias digam para você que é impossível, você tem que acreditar que pela tua fé você vai alcançar um milagre. Aleluia. E Deus falou para você é verdade, que o diabo está apresentando na tua frente é mentira. Essa tem que ser a sua crença. É isso que tem que estar dentro do seu coração, sabendo que Deus é fiel e que nele nós podemos todas as coisas. Amém. E na última vez que eu conversei com ela, ela começou a me falar que Deus estava mudando o jeito dela, que ela andava com roupas curtas, um monte de coisa, e que ela estava mudando a vestimenta dela porque o Espírito Santo estava agindo. E ela estava começando a ir na igreja. E até as pessoas que ela mora, na casa que ela mora, nenhum deles eram da igreja e todos estavam na igreja por causa dela. E a última conversa que eu tive com ela estava me contando que das coisas que Deus falou com ela, do jeito dela, que as pessoas na igreja estavam assustadas, porque ela era soberba, que ela estava mudando. No outro dia eu liguei para ela, eu estou limpando a igreja. Eu falei, como assim? Eu me assustei, eu falei, essa é minha mãe que está indo limpar a igreja? Eu fui meio sarcástico e ela falou, você lembra que Deus falou para mim, você lembra quando você disse para os seus filhos que eles não serviam para limpar a igreja? Saiba que limpar a igreja é uma honra. Limpar a minha casa é uma honra. E eu tinha isso, eu ficava muito feliz de vir limpar a igreja, porque é um privilégio limpar a casa do Senhor. Nós não somos dignos nem de estar aqui. Se você lembrar lá no passado, no Velho Testamento, só quem podia entrar no templo era o sacerdote. Você podia entrar no templo, mas no Santo do Santo, porque aqui é o Santo dos Santos. Aleluia. A gente não está no átrio, na parte de fora não, a gente está no Santo dos Santos. E esse acesso foi dado pelo sangue de Jesus. Então,
Se você tem o privilégio de estar hoje aqui, foi por causa do sacrifício de Jesus, e antigamente eles não podiam.